O evangelho de Jesus Cristo não é um conjunto de doutrina de igreja, de religião, não é um sistema de usos e costumes, de ordenanças legais, de proibições. O evangelho não é uma religião, não é prática nem devoção religiosa. O evangelho é uma informação que abre o nosso entendimento, esclarecendo-nos da verdade que liberta, que nós precisamos conhecer. Agora, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Esse é o princípio. Essa é a verdade. Essa é a regra da salvação. Salvação é por meio do crer em Jesus. Salvação não é por meio do viver obra religiosa. Não é por meio do praticar obra religiosa. Salvação não é por meio de uma igreja. A igreja, que é o povo, é o veículo que anuncia a salvação. A igreja não é o meio da salvação. A igreja anuncia o caminho da salvação, o meio da salvação. Hoje, os homens que estabeleceram seus impérios, chamada Igreja Casa de Deus, estão prendendo o povo dentro desses lugares, dizendo ao povo que o meio da salvação é a igreja. É ou não é? Eles não falam isso diretamente, mas indiretamente, dentro daquilo que ele aplica no entendimento do povo, eles ensinam isso, que se você não estiver na igreja, não fizer parte de uma igreja, não for batizado dentro de igreja, não estiver cumprindo as obras e as obrigações de igreja, você não é salvo. É isso ou não é que vocês são ensinados? Eles estabelecem hoje, centralizam tudo dentro da igreja, dentro da instituição, dentro das obrigações que o sistema determina para o povo viver, crer e praticar. O povo hoje está desviado de Cristo, da palavra de Cristo, porque os homens, a maioria, não estou generalizando, mas a maioria desses pastores, teólogos, doutores, estão desviando o povo da verdade do evangelho, que leva o homem a Cristo. O evangelho não leva ninguém para dentro de nenhuma religião, igreja ou nenhuma coisa dessa que o mundo vive. O evangelho nos conduz ao entendimento, ao conhecimento de Cristo, para nele estar. É o evangelho. Isso é o que o evangelho nos conduz, nos proporciona. É uma mensagem, irmão. É uma informação. O evangelho não é isso que o povo está pregando, vivendo e praticando dentro das muitas igrejas. O evangelho é uma informação que a gente tem que viver a nossa vida de fé em Deus, seguindo a direção, a informação do evangelho, irmão. Seguindo a informação do evangelho. Nós não podemos, irmãos, desviar dessa direção, nem se conduzir por um outro caminho adicional. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer, eu vou ler para você, é muito importante esse texto que eu vou dar aqui para você agora, para você examinar, analisar e conhecer a verdade que liberta. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 1 e o 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também vocês receberam e no qual também vocês permanecem. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se, condição, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Paulo vai dizer, irmãos, eu informei a vocês o que o evangelho nos ensina, nos adverte, nos mostra. Eu levei para vocês essas informações, pelo qual vocês creram nela, pelo qual vocês permanecem nessa informação do evangelho. Por onde vocês serão salvos? Se, rapaz, é importante a gente examinar, não ler aleatoriamente a Bíblia, mas examinar o que a Bíblia nos ensina. Paulo vai dizer, esse evangelho que eu vos informei, que vocês receberam, que vocês permanecem nele, vocês só serão salvos se permanecer nele até o fim, como eu preguei, se é que vocês
não creram em vão. Pelo qual vocês são salvos, se permanecer. O evangelho é uma informação, é uma direção que você tem que viver a sua vida por fé em Deus, dentro dessa direção do evangelho. Se você se desviar dela, acontece o que Paulo vai dizer lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo vai dizer que muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Apostatar da fé é abrir mão da direção do evangelho de Cristo, é sair da doutrina, é seguir outra direção, outro meio, outro conceito de fé, que não é o do evangelho, que não é o que o evangelho nos ensina. Isso tem muita gente desviando, seguindo outros meios de fé, outros princípios, estão se conduzindo por outros caminhos para encontrar a vida com Deus. E Paulo vai dizer, muitos têm apostatado da fé, seguindo doutrinas de demônios. É o que tem muito sendo ministrado dentro das igrejas, aqui nas redes sociais, por vários homens teólogos dentro de seminário. Doutrinas de demônios. E Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo vai advertir os irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. O evangelho é o único meio do homem estar sendo livre da condenação, caminhando para a salvação. Se o homem não tiver seguindo na direção do evangelho, crendo na informação que o evangelho mostra, ele continua perdido. Paulo vai dizer, olha a importância do evangelho. Paulo vai dizer assim aos irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, que venha um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio, pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho anunciado, é anátema, não recebam. Olha a importância do evangelho. Olha a importância do evangelho. O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo, o apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, o evangelho, não receba. Não receba. Esse tal não tem a Deus. Esse teólogo, esse conhecedor de grego, hebraico e aramaico, esse doutor formado em universidade, esse doutor que tem diploma de teologia, que tem anel de doutorado, se ele não estiver pregando o evangelho com toda a sabedoria e com todos os cursos que ele tem, se não estiver pregando o que está revelado na verdade do evangelho, não é de Deus. Ei, não receba. Examine. Não se impressione com os títulos, com o diploma, com os anéis, com a sabedoria dos homens. Analise e seja prudente como os crentes de Bereia. Observe se o que ele está pregando é o que Jesus ensinou, é o evangelho de Cristo. Porém, se não for, saia daí que é anátema. Não siga essa direção, não se conduza nessa fé, porque você vai estar caminhando para o mal e não para o bem. Irá se decepcionar, sofrer a vergonha e o desprezo eterno no final do labor desta vida, porque só vai prevalecer quem estiver fiel, guardando a palavra de Cristo e não negando o nome dele, tendo pouca força, mas sendo fiel à doutrina de Cristo, perseverando até o fim, para que sejamos salvos. Foi o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? No quê? Perseverar em se manter na direção do evangelho, na esperança do evangelho. Porque o diabo ele vai trabalhar para desviar você, levar você para o vento de doutrina, criar heresia de perdição, como Pedro vai falar lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele vai trabalhar para criar e levantar a doutrina de demônios, como Paulo fala lá aos irmãos, a Timóteo, na sua primeira carta, 4:1. O diabo vai trabalhar para tirar a palavra do seu coração, para que você não creia e não seja salvo pela palavra, como disse Jesus em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Todo o trabalhar do diabo é para desviar o homem, não é de dentro da igreja,
O diabo não está preocupado com quem está lotando igreja, porque essas igrejas não é a igreja de Deus. O diabo está preocupado com aqueles que estão em Cristo e na palavra de Cristo. Esses sim são membros que formam a igreja de Deus. São pessoas que estão em Cristo e na palavra de Cristo. E esse é o trabalho. É isso que o diabo quer levar você a desviar e apostatar da doutrina de Cristo. E é o que Paulo vai dizer a Timóteo, advertindo ele, na sua primeira carta 4,16. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Meu irmão, o evangelho não é uma vida religiosa. Não é um costume de regra de doutrina de religião. Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado a uma pessoa que está comigo aqui ao vivo, nessa live aqui no YouTube. É a primeira live que eu estou fazendo aqui no YouTube. Eu não tenho muito costume de fazer live ao vivo aqui. As minhas lives são mais no Face. Mas hoje eu resolvi trazer essa orientação aqui no YouTube através dessa live. Que Deus abençoe aí. Tem um irmão comigo aí. Eu não sei muito ainda manejar bem aqui o YouTube para poder pegar as pessoas, mas que Deus abençoe a você que está assistindo. Se foi importante esse ensino, essa instrução, transmita para outras pessoas. Pode baixar, pode transmitir para outras pessoas, porque aqui não tem nada privado, é tudo público, tá certo? Tudo que eu prego, que eu falo, que eu vivo é público, porque o evangelho tem que ser pregado publicamente, para que todos que ouçam, creiam, sejam salvos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouçam. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, salvos serão os que crê. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Tchau, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz, meditem nesse ensino e reflitam. Questionem-se a si mesmo o que é o evangelho. Busque entender isso e você vai ter a compreensão pelo entendimento aberto que o Espírito de Deus que está em você, que está em mim, que está em todos os que creram em Jesus, verdadeiramente com arrependimento, são selados por esse Espírito que nos guia na verdade, que é a palavra, que é por Cristo. O Espírito Santo de Deus não guia ninguém por doutrina de igreja, de teólogo, de doutor, de profeta, de ninguém. O Espírito de Deus nos guia na palavra. E quem não está nos instruindo na palavra só é enganado, só vai para o engano fraudulento dos homens quem endurece o coração e não dá ouvido ao Espírito de Deus. Porque nós somos selados. Não é uma coisa aleatória dizer eu creio. Não é uma coisa simples assim não, irmão. Salvo é selado. Salvo são todos os que estão selados pelo Espírito Santo. Não é quem acha que é predestinado. Não é quem acha que foi escolhido. Salvo é todo aquele que creu em Jesus e recebeu o batismo da remissão do pecado com o arrependimento verdadeiro. Esse sim está selado e tem a certeza da salvação, a alegria da esperança, porque é o Espírito de Deus quem nos dá essa certeza e convicção. Não é vida de igreja, não é pastor de igreja alguma, não é nenhuma imaginação do homem que faz ele crer, porque ele é salvo, porque está ali, aqui e acolá. Quem nos dá a certeza da salvação é o próprio Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Fique essa orientação para vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz todos.